Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou Paulo Rodrigues, fiz esse canal para ajudar vocês, tá? O assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Vocês sabem quais as doenças que dão direito à isenção do imposto de renda? Fica aí até o final do vídeo que eu vou contar para vocês e explicar como é que funciona para fazer o pedido, tá? Antes da gente começar, aproveita aí, se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, continuar bem informado, deixa seu like de uma vez, que assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e indica para outras pessoas que estão buscando o mesmo assunto que você, ou seja, você ajuda outras pessoas e no final, se a explicação que eu dei aqui, se a informação que eu passar para vocês ajudar vocês de alguma maneira, compartilha com as pessoas que você se importa, seus amigos, sua família, seus parentes, tá? Vamos lá. Como a gente está falando de imposto de renda, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham de dois projetos de lei que estão em tramitação. O primeiro prevê isenção de imposto de renda, tá? Para rendimentos de pessoas físicas que recebem aí até R$ 4.990. O que vocês acham desse projeto de lei? O segundo, ele amplia o rol de pessoas com deficiência para se beneficiarem da isenção do imposto de renda sobre aquilo que elas receberem de aposentadoria ou reforma. Deixa aqui embaixo o que vocês acham desses dois projetos de lei, que dependendo do que vocês acharem eu faço um vídeo sobre eles, tá? Vamos lá, pessoal. Como vocês devem saber, há aí algumas hipóteses de isenção do imposto de renda, tá? Hoje, nós vamos tratar especificamente da isenção do imposto de renda para portadores de doenças graves, tá? Primeiro, eu vou falar para vocês quais as doenças que são consideradas graves, tá? Não é qualquer doença, tem uma lista para a obtenção do imposto de renda, tá? Essa isenção, ela é então concedida, tá? Para as pessoas que tiverem uma das seguintes doenças. Eu vou pegar aqui a minha listinha que eu anotei. AIDS, ou seja, HIV, portadores de HIV, alienação mental, tá? Cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Paget, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, ou seja, câncer, paralisia irreversível, tá? Síndrome de talidomida e tuberculose ativa. Essas são as doenças. A isenção do imposto de renda, ela se dá sobre os rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma por quem tiver quaisquer das doenças que eu mencionei, que eu acabei de mencionar. Ou seja, o critério é os rendimentos, ou seja, os seus ganhos, eles têm que ser relativos à aposentadoria, pensão ou reforma. E a pessoa precisa se enquadrar em alguma das doenças que eu acabei de mencionar, tá? A complementação da aposentadoria, a complementação da reforma ou a complementação da pensão que for recebida de entidade de previdência complementar, tá? O fundo de aposentadoria programada individual, que é o FAP, ou o Programa Gerador de Benefício Livre, que é o PGBL, e os valores recebidos a título de pensão em cumprimento de acordo ou decisão judicial, tá? Ou ainda que seja por escritura pública, inclusive alimentos provisionais recebidos por quem tiver alguma das doenças que eu mencionei para vocês, tá?
também também são considerados isentos, ou seja, os rendimentos, os ganhos estão isentos, tá? Também são isentos os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e aqueles percebidos por portadores de moléstia profissional, ou seja, doença profissional. Outros rendimentos, infelizmente, não são isentos, tá? Vou dar para vocês alguns exemplos que não geram isenção, tá? Que não dão direito à isenção no imposto de renda. Primeiro, não gozam de isenção rendimentos decorrentes de atividade empregatícia ou atividade autônoma, isto é, se o contribuinte for portador de uma moléstia, de uma doença, mas ainda não se aposentou, tá? Em resumo, se você tem alguma das doenças que eu mencionei e é empregado ou trabalhador autônomo, você não tem direito à isenção do imposto de renda, tá? Segundo caso, não gozam de isenção os rendimentos decorrentes de atividade empregatícia ou de atividade autônoma recebidos concomitantemente, ou seja, recebidos conjuntamente ao mesmo tempo, com os de aposentadoria, reforma ou pensão. Em resumo, o empregado ou trabalhador autônomo que recebe pensão, aposentadoria ou reforma, ele tem o direito de isenção apenas sobre a pensão, a aposentadoria ou a reforma, mas não sobre os outros rendimentos que ele venha a receber ou que ele receba, tá? Terceiro, os valores recebidos a título aí de resgate de entidade de previdência complementar, FAP ou PGBL, tá? Só poderá ocorrer enquanto não cumpridas as condições contratuais para o recebimento do benefício. Por quê? Porque não configura um complemento de aposentadoria. Então, eles estão sujeitos à incidência do imposto de renda, tá? Ainda que efetuado por portador de moléstia grave, portador de doença grave. Agora, vou explicar para vocês como que faz para usufruir dessa isenção. Qual é o procedimento, se você se encaixa nos requisitos que eu falei, qual é o procedimento para obter essa isenção. Não basta ter a doença e estar recebendo a aposentadoria, reforma e pensão. Você precisa pedir. Para você pedir, tem um procedimento próprio, tá? Vou explicar para vocês qual é esse procedimento, tá? Se você aí se enquadra na situação de isenção, ou seja, se você se enquadra nas situações e doenças que eu falei para vocês, tem uma das doenças que eu mencionei e recebe pensão, aposentadoria ou reforma, então primeiro, você procura o serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios para que seja, ou seja, você precisa que seja emitido um laudo pericial comprovando essa doença, tá? Comprovando essa doença que eu listei acima. Que eu li a lista para vocês, tá? Aí, o serviço médico, ele precisa indicar a data em que essa doença foi contraída, se isso for possível. Se isso não for possível, tá? Eles vão considerar a data da emissão do laudo como a data que se contraiu a doença, tá? Data que a doença foi contraída. Se for possível, indica no laudo a data em que a doença foi contraída. Se não for possível, é considerada a data de emissão do laudo. Esse laudo tem que ser emitido preferencialmente pelo serviço médico oficial da fonte pagadora. E por quê? Veja bem, preferencialmente não é obrigatório. Preferencialmente ele vai facilitar para você. Por quê? Porque assim o imposto já deixará de ser retido na fonte, entenderam? Agora, se isso não for possível, o contribuinte, então ele tem que entregar esse laudo no órgão que realiza o pagamento do benefício e verificar o cumprimento das demais condições para conseguir a isenção, tá? Se
Se esse laudo pericial indicar uma data retroativa em que a moléstia, ou seja, a doença, ela foi contraída e após essa data tem havido retenção do imposto de renda na fonte e ou o pagamento de imposto de renda apurado na declaração de ajuste anual, podem ocorrer duas situações. Primeira situação, o laudo pericial ele indica que a doença foi contraída em mês do exercício corrente. Por exemplo, estamos em maio do ano corrente e a fonte reconhece o direito a partir de março do mesmo ano. Entenderam? Aí o contribuinte ele solicita a restituição na declaração de ajuste anual do exercício seguinte, declarando os rendimentos como isentos a partir do mês de concessão do benefício. Tranquilo, né? Segunda situação. Essa segunda situação ela se desdobra em mais duas, tá? Segunda situação. O laudo pericial indica que a doença foi contraída em data de exercícios anteriores ao ano corrente, ao exercício corrente. Então, dependendo do caso, tem um procedimento próprio que eu vou explicar. Primeiro, foi apresentada a declaração em que resultou saldo de imposto a restituir ou sem saldo de imposto. O que você faz? Você retifica, ou seja, você corrige a declaração do imposto de renda dos exercícios abrangidos pelo período constante no laudo pericial. Ou seja, o laudo indicou anos para trás com uma data de concessão da doença, você vai ter que corrigir todos esses anos para trás, tá? Aí a gente tem que respeitar aí 5 anos, que é normalmente o prazo prescricional. A segunda situação que pode ocorrer. Foram apresentadas declarações em que resultou saldo de imposto a pagar. Aí o que você faz? Você tem que retificar a declaração do imposto de renda dos exercícios, tá? Os exercícios que estiverem aí abrangidos pelo período constante no laudo pericial. Depois você elabora e transmite pelo PER Decomp Web. Nesse caso é bom falar com o contador, tá, pessoal? Que esse segundo procedimento ele é mais técnico. E transmite isso para pedir a restituição ou a compensação dos valores que foram pagos maior do que o devido, já que você tinha a isenção em exercícios anteriores. Tá? A isenção do imposto de renda da pessoa física por motivo de doença grave não dispensa o contribuinte de apresentar a declaração do imposto de renda, tá? Caso se enquadre nas condições de obrigatoriedade da declaração, tá? Ainda que você tenha isenção, mas você se enquadra nos critérios obrigatórios para declarar o imposto de renda, você precisa declarar. Por exemplo, vamos supor que o limite de isenção do imposto de renda é 28 mil recebido no ano e você recebeu 30 mil. Ainda que você seja isento, você precisa declarar. O que vai acontecer é que, se você não fosse isento, você pagaria um certo valor de imposto de renda. Mas como você é isento, você não precisa pagar nada. Só que a declaração do imposto de renda ela é necessária, independente de ser isento ou não. O que muda é que você não vai precisar pagar o imposto de renda. Compreenderam? Você se enquadrou nos requisitos. Lá tem, normalmente são vários requisitos. Recebi acima de tal valor no ano, ou tem um patrimônio acima de tal valor, tem vários requisitos. Se você se enquadra em um deles, de obrigatoriedade da declaração, ainda que você seja isento, você tem que declarar. O que vai acontecer é que você isento não vai pagar nada, mas a obrigação de declaração você tem que cumprir, entenderam? Então, foi isso, pessoal, um vídeo rápido, informativo, espero que eu consiga aqui ter informado, ajudado vocês, que o objetivo do canal é esse, tá? Um forte abraço, fui!